Eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 28 de março, um sábado. É o quinto dia da quarentena de 2020. Hoje nós vamos falar no segundo capítulo, do liberalismo na nossa quarentena. O liberalismo, ele teve a sua origem escrita, pelo menos, as evidências mais antigas que se tem é da Universidade de Salamanca, nos séculos XV e XVI. Então a Espanha, ela tem o privilégio, a honra de ser o berço do liberalismo. Mas nos séculos XVIII e XIX, a França e a Inglaterra tomaram a frente nesse assunto. Então, existem 5 ou 6 características do liberalismo que a gente vai descrever para vocês hoje, baseado num livro do Mises. Reação à estrutura feudal de poder. Impostos sem devolver benefícios. Acontece em algum país isso? Privilégios da nobreza. Então houveram revoluções, por exemplo, a francesa, 1789, a americana, 1776, a brasileira, em 1789. O que aconteceu em 1789? A Inconfidência Mineira, depois o Tiradentes foi enforcado. A russa, em 1917, a chinesa, em 1948, a venezuelana, em 1998. Todas essas revoluções têm a ver com a reação da sociedade contra os privilégios. Independente da ideologia, todos têm o objetivo de melhorar a vida da população. Ninguém tem o monopólio da virtude. O segundo ponto, bem-estar material, justiça social. Todas as ideologias, todas as religiões procuram isso, justiça social. Trabalho e responsabilidade individual. Essa é a ideia do liberalismo. O ser humano, ele é a base. Não promete felicidade e contentamento. Quem promete o paraíso são as religiões. As filosofias políticas prometem, uma boa estruturação da força produtiva do país, de tal forma que as necessidades fisiológicas das pessoas e necessidades de segurança sejam atendidas. Daí para cima, naquela escala de Maslow, a gente precisa primeiro das nossas necessidades fisiológicas, depois a nossa necessidade de segurança, que alguém nos proteja, ou então a gente tem uma garrucha lá para se proteger. Uma vez que a gente tem essas duas necessidades atendidas, vem as necessidades mais acima, necessidade de amizade, de amor, de autorrealização. Procurem no Google pirâmide de Maslow. O liberalismo estava em desenvolvimento lá na Europa, quando estava também sendo muito desenvolvido o positivismo, que é uma crença que a ciência pode resolver todos os problemas da humanidade. Leis de Newton, Descartes, métodos científicos. Eu tenho formação de engenharia, então eu acho que isso daqui tem muita coisa a ver. Eu não sou totalmente ateu, eu sou um pouco agnóstico, mas não ateu. Então aqui está o nosso ser humano aqui preocupado. O que é mais importante? A ciência ou a religião? Eu acho que as duas coisas se juntam para ajudar nós a superarmos determinadas situações da nossa vida. Por exemplo, esse coronavírus. Objetivo do liberalismo: propriedade privada dos meios de produção. Tem um outro aí, concorrente nosso, antagônico, que prega o oposto disso. Estimular a poupança e a formação de capital. Ou seja, nós trabalhamos para ter uma renda e cuidar de nós mesmos, das nossas famílias. E uma vez que se você é mais eficiente, mais trabalhador, levanta cedo, estuda bastante e tal, você consegue aumentar a sua produção da sua empresa e eventualmente você pode acumular um capital e esse capital ser investido na segunda empresa, na terceira empresa, ou então no segundo apartamento, e assim vai. Então, estimular a poupança e a formação de capital é uma função do liberalismo, que na verdade é o capitalismo. E também aqui tem uma visão da mocinha trabalhando no 4G, ou na Revolução Industrial 4.0, ou seja, toda a evolução tecnológica que aumente a produção, a gente acha que isso é importante.
tá? E está acontecendo no mundo, né? Tem muitas coisas acontecendo. O liberalismo e o capitalismo, produção em massa. No início, as pessoas produziam, os artesãos, muito para eles mesmos, né? Para a família dele e eventualmente para o senhor feudal do castelo para pagar o imposto. Então a produção era muito limitada para ele e para a aristocracia. Com o aumento, com a Revolução Industrial, o aumento da produção, houve uma sobra, né, de produtos, ou seja, o rei não conseguia comer tudo que vocês produziam, então eles começaram a comercializar entre os iguais. Aí foi a Revolução Industrial, começou o capitalismo ou a acumulação de capital, né? 6. As raízes psicológicas do antiliberalismo. As pessoas muitas vezes atribuem os seus fracassos pessoais ao sistema. A pessoa não gosta de trabalhar, dorme demais, não sei o que, não estuda, tal, ela vai mal na vida, depois acha que o problema é dos outros que foram bem, né? Então, essas pessoas que foram bem-sucedidas, muitas vezes, são reprovadas no conceito social. Isso é um desvio muito sério da nossa cultura, talvez da cultura latina, não sei, mas pessoas bem-sucedidas serem reprovadas no conceito social, isso é uma distorção. Aqui temos um livro, né, que se chama A Mentalidade Anticapitalista. Todos adoram detestar o livre mercado, de operários a intelectuais, de artistas a sacerdotes, de políticos a empresários. Esse livrinho é muito legal, tá? É muito fininho, facinho de ler. Se vocês quiserem, né, pega aí, tem por aí na Amazon. Eu vou só dar um spoilerzinho pequenininho, né? Que, na verdade, o que é essa mentalidade anticapitalista? Os americanos, na verdade, os grandes industriais americanos, tinham lá 5 filhos e ele tinha que treinar um filho para ser o sucessor dele. E os outros 4 ele mandava viajar, dava uma mesada, os caras iam passear, iam se drogar, não sei o quê. Teve uma menina, uma moça, que não se conformou com o preterimento dela pelo irmão, e ela foi para o sindicato e ia fazer piquete na frente da fábrica do pai. Ser humano. Então, entre o liberalismo e o comunismo, que é a outra opção da nossa sociedade, a gente tem aqui alguns comparativos. Eu vou falar só do liberalismo, tá? A gente já comentou ontem do comunismo, né? Qual que é o histórico do liberalismo? Prevalece o indivíduo, o ser humano, como o legítimo possuidor da sua vida, liberdade e propriedade, tá? O livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos, né? Ninguém vai conduzir a minha vida por mim mesmo, ninguém vai trazer para mim o leitinho das crianças, somos nós que vamos fazer isso. Propriedade privada dos meios de produção, quem cria a fabriqueta, quem cria a fazendinha, né? Ele é o dono daquilo, e não vem ninguém expropriar, roubar, né? Livre mercado e livre comércio, as pessoas não precisam de nenhuma coerção de ninguém, muito menos do Estado, para comerciarem, né? Se o que eu vendo, para mim está bom o preço, e se alguém olha e vê que aquele preço também está bom para ela, pronto, faz uma transação sem nenhuma coerção, né? Tributação e estados mínimos, democracia, eleições e liberdades, visão restrita, a realidade como ela é. Depois a gente compara na próxima vez com os comunistas. Riqueza através do trabalho, mérito e liberdade. Obrigado, pessoal. Por um canto é só, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente volta na terceira aula sobre liberalismo. Obrigado, um abraço.